Olá, seja muito bem-vindo, que alegria me conectar com você no dia de hoje para mais um programa de Em Dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com o Senhor. No dia de hoje, eu estou certo que Deus tem uma palavra para o seu coração, então eu quero te encorajar, fique conectado comigo. Sabe, existem alguns momentos na vida em que Deus coloca projetos no nosso coração que parecem ser absurdos. São projetos que, quando olhamos, pensamos: isso aqui é grande demais para a minha realidade, isso aqui não faz sentido para mim, ou até mesmo não existe demanda para que esse projeto seja colocado em prática. E nos questionamos, mas conforme o tempo passa, a voz do Espírito Santo torna ainda mais claro que esse é um projeto dele para as nossas vidas, e nós pensamos: meu Deus, será que vale a pena mesmo investir nisso? Chegamos ao ponto de ter até um certo receio de compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor, porque pensamos: o que será que eles vão pensar se eu disser o que Deus está me chamando para fazer? Parece loucura aos olhos das pessoas, parece loucura aos olhos daqueles que estão ao seu redor, mas se Deus colocou um projeto no seu coração, eu quero te encorajar. Pode parecer loucura, mas se Ele te chamou para cumprir algo, para realizar algo, então obedeça, porque a sua obediência será uma declaração de fé. Nós estamos falando sobre uma certeza inabalável. Estamos em uma série de mensagens falando sobre a verdadeira fé. E meditando no texto de Hebreus capítulo 11, estamos aprendendo diversas lições que fazem total diferença para a nossa vida, total diferença para o nosso relacionamento com Deus. E eu quero te encorajar, se você não assistiu às outras meditações, vai na playlist Em Dia com Deus, assista, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Mas no dia de hoje, eu quero falar com vocês sobre o que está escrito em Hebreus capítulo 11, o verso 7. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, guarda isso. Noé, que foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé. Não sei se você conhece a história desse homem, mas acredito que grande parte das pessoas que me assistem já ouviram pelo menos uma vez a história de um homem que construiu um grande barco porque aconteceria um grande dilúvio, e para salvar a sua família e salvar também as espécies dos animais terrestres, ele fez esse barco, colocou um casal de cada animal dentro do barco, enfim, uma grande história, uma história para marcar as nossas vidas. Porém, se nós olharmos para a história de Noé, veremos algumas verdades que se aplicam completamente a essa realidade que eu estou falando com vocês hoje sobre grandes projetos que Deus coloca no nosso coração. Projetos que não fazem sentido aos olhos dos homens, mas se é uma direção de Deus, saiba, todo projeto dado por Deus tem um propósito divino por trás desse projeto. E nós aprendemos com a história de Noé que a fé se manifesta na obediência à palavra de Deus, mesmo quando isso parece ser algo irracional aos olhos humanos. Gente, olha só o que está escrito no texto de Gênesis, capítulo 6, o verso 22. É o relato de Noé. São poucas palavras, mas olha o que o texto bíblico diz. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. A fé se manifesta em um ato de obediência à palavra de Deus. Noé não quis dar a sua opinião, Noé não quis dar o seu conselho para Deus, mas Noé seguiu exatamente a direção do Senhor. Deus colocou um projeto no coração de Noé e Noé seguiu exatamente aquilo que Deus havia colocado em seu coração. A questão é, aquilo parecia irracional aos olhos dos homens. Não tinha demanda para aquele projeto, não fazia sentido aquele projeto, mas Deus tinha um propósito por detrás daquele grande projeto. Imagina, Deus fala para Noé que vai vir um grande dilúvio que vai destruir todas as coisas, que vai fazer uma limpa na terra, mas os homens nem sabiam exatamente o que era chuva. Não fazia sentido, mas Noé fez exatamente aquilo que Deus havia lhe ordenado. Guarde isso, para que você esteja em dia com Deus.
para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em sua plenitude. Quando Deus te dá uma direção, faça exatamente tudo aquilo que Ele te ordena. Não gaste suas energias querendo dar as suas opiniões. Não gaste o seu tempo querendo dar os seus pitacos nos projetos de Deus. Se Deus colocou um projeto no seu coração, saiba, o projeto é dele. Cabe a você colocar em prática aquilo que Ele te chamou e te escolheu para realizar. A primeira verdade que nós extraímos desse texto é que a fé se manifesta na obediência à palavra de Deus, mesmo quando parece algo irracional aos olhos humanos. A segunda verdade que eu quero destacar com você é que a obediência à vontade de Deus pode resultar na salvação não apenas de nós, mas também dos nossos entes queridos. É sempre bom destacar que tudo aquilo que você faz impacta a vida daqueles que estão ao seu redor. Seja sua família, seus amigos, sua igreja, seu ministério. Não existem posicionamentos neutros. E quando você obedece a Deus, a sua família e aqueles que estão ao seu redor desfrutam das bênçãos da obediência. Da mesma forma, quando você desobedece a Deus, e guarde isso, não obedecer é também desobedecer. Porque tem pessoas que acham que só o fato de não estarem obedecendo à vontade de Deus está tudo bem, elas não estão desobedecendo. Mas, na verdade, não obedecer é também desobedecer. E voltando à questão das consequências, quando você desobedece a palavra de Deus para a sua vida, a sua família, os seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor também são impactadas pela sua desobediência. Porque elas deixam de viver aquilo que elas poderiam viver se você tivesse sido obediente ao Senhor na direção que Ele deu para você. Noé não estava apenas cuidando da sua vida, Noé estava cuidando da sua família. Noé estava cuidando daqueles que estavam ao seu redor. E a obediência de Noé, o passo de fé, um passo de uma certeza inabalável de que Deus estava no controle desse projeto, tornou possível a sua família desfrutar de uma bênção sem igual. Então, os seus posicionamentos diante daquilo que Deus coloca nas suas mãos impacta diretamente a vida daqueles que estão ao seu redor. É por isso que, para viver uma vida de obediência, você precisa ter uma certeza inabalável, e o nome dessa certeza é fé. Noé teve fé, foi obediente, e a sua família desfrutou da salvação que veio por meio da obediência desse homem. Guarde isso, guarde isso. A sua obediência pode trazer uma grande bênção para a vida daqueles que estão ao seu redor. Mas existe uma terceira verdade que eu quero destacar com vocês, uma verdade bíblica a respeito desse texto de Hebreus que nós estamos lendo. Porque o texto diz, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que não se viam, movido por um santo temor a Deus, construiu uma arca para salvar a sua família, e por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aqui o texto diz que a fé nos torna herdeiros da justiça de Deus. Em outras palavras, passos de fé preparam para nós uma herança. Passos de obediência preparam para nós uma herança segundo aqueles que vivem uma vida de justiça aos olhos de Deus. Os benefícios da justiça de Deus são uma herança para aqueles que vivem uma vida de obediência. E você pode dizer aqui, mas pastor, Noé condenou o mundo? Na verdade, não. Noé deu a possibilidade daqueles que estavam ao seu redor também de viverem a salvação, mas eles não quiseram, e ainda assim Noé permaneceu firme, Noé permaneceu certo de que aquilo que Deus o havia comissionado para fazer era o certo a ser feito, e isso creditou para ele uma herança sem igual. Ah, meus irmãos, isso é tão maravilhoso. A obediência a Deus acredita para nós uma herança que não pode se comparar com absolutamente nada que existe nesse mundo. Agora, diante dessas realidades, diante dessas verdades, nós precisamos também olhar para como isso interage com a nossa sociedade, com o nosso dia a dia, com a sua vida. Você que acorda cedo, trabalha, tem a sua família para cuidar, tem tantas coisas para realizar. Como essas verdades bíblicas se aplicam e interagem, na verdade, com o nosso dia a dia?
Porque de fato existe um desafio ao nosso redor. E qual é esse desafio? A gente vive em uma cultura que valoriza a independência e a lógica humana. A gente vive em uma cultura onde o que importa é aquilo que você consegue quantificar, dimensionar com os seus olhos, aquilo que você consegue ter certeza que vai acontecer, enfim. Essa é a nossa cultura. E a nossa cultura, sem dúvidas nenhuma, desconsidera a importância da obediência a Deus e a importância da obediência à palavra do Senhor. A gente vive em tempos, e isso não é novidade, mas no momento da história que nós vivemos, em que as pessoas elas não valorizam muito a palavra de Deus. O que importa é aquilo que elas conseguem ver. Se não tem demanda, então a gente não faz. Se não tem possibilidades, então não vamos fazer. Seguir a voz de Deus, dar um passo de fé, isso parece loucura. Não, eu não vou fazer isso. Mas tudo aquilo que Deus te chama para fazer parece loucura até que se torne uma realidade. Porque a partir do momento que isso se torna uma realidade, as pessoas contemplam o favor de Deus sobre a sua vida e como valeu a pena você ser fiel ao chamado do Senhor para você. Eu volto a dizer, existem momentos na vida que Deus coloca projetos no nosso coração que são muito grandiosos. A história de Noé fala sobre um projeto grandiosíssimo, um projeto em que ele tinha todos os motivos para dizer não. Um projeto que ele tinha todos os motivos para dizer: de jeito nenhum, eu não vou colocar minha família nisso, eu não vou me expor, eu não vou colocar todo o esforço nisso, porque, gente, nós estamos falando sobre um homem que construiu um barco muito grande. Imagina o esforço de Noé, imagina o trabalho de Noé. A palavra de Deus não nos diz se ele era um especialista no uso de madeiras, então ele provavelmente teve que ralar e ralar muito, porque os projetos de Deus também envolvem ralação. Guarda isso no seu coração. Aquilo que Deus quer realizar através da sua vida também envolve trabalho duro, trabalho forte. Noé teve que arregaçar as mangas junto com a sua família e bora, vamos colocar isso em prática, vamos fazer esse projeto se tornar uma realidade. Noé teve que trabalhar duro no projeto que Deus colocou nas suas mãos. Noé teve que vencer as pressões das pessoas e a incredulidade das pessoas, que, imagino, deviam passar perto da construção de Noé e pensar: esse Noé está maluco, esse Noé está louco, o que está passando na cabeça desse velho, o que está passando na cabeça desse homem? Olha só o trabalho que ele está tendo para construir isso, anos e mais anos dedicando a sua vida para algo que parece ser completamente uma loucura. Noé teve que vencer isso. E existirão momentos em que você vai ter que vencer isso também. Vozes que vão tentar fazer com que você desista do projeto que Deus colocou no seu coração. Situações, pressões que vão zombar de você dizendo: olha só, coitado, tá aí ralando em algo que não vai para frente, não faz sentido nenhum aquilo que ele tá fazendo. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus colocou um projeto no seu coração, você não precisa que faça sentido para as pessoas. Você só precisa dar um passo de obediência a Deus e permanecer firme apesar das pressões, apesar dos comentários, apesar da dificuldade do trabalho duro. Persevere naquilo que Deus te chamou para realizar. Eu volto a dizer, Noé também não tinha demanda para aquele projeto, mas Deus mandaria a demanda. E existem momentos em que Deus te chama para realizar algo que você não consegue ver a demanda. Você não consegue ver pessoas que vão ser abençoadas com isso. Você não consegue ver gente que vai realmente usufruir disso. Você não consegue ver o que Deus pode realizar através daquilo. Mas você não precisa ver para crer. Nós falamos isso em um dos episódios. A fé inabalável, essa certeza inabalável, é uma certeza que não depende de que você veja com seus olhos naturais para que você consiga confiar através dos seus olhos espirituais. Não havia demanda, mas Deus mandaria a demanda. E eu quero dizer isso para você porque eu tenho certeza que tem alguém que está me assistindo hoje que precisa ouvir isso. Talvez você não consiga enxergar a demanda, mas saiba, o Deus que dá o projeto é o Deus que traz a provisão. O Deus que coloca o projeto no seu coração é o Deus também que cria a demanda para que esse projeto seja bem sucedido. Tudo que você precisa é ser obediente. Obediente na direção que Deus deu para você. E é por isso que a obediência diante dos projetos que Deus colocou no seu coração vai exigir de você coragem.
coragem para vencer os seus medos, coragem para vencer as pressões que tentam parar você, coragem para dar passos que parecem loucura aos olhos das pessoas. Mas se Deus colocou esse projeto no seu coração, meu irmão, tenha coragem, vá para cima, faça o que precisa ser feito, arregace as mangas, não tenha medo de trabalho duro, não tenha receio das pressões das pessoas, não pare diante da dúvida das demandas, porque se Deus colocou esse projeto no seu coração, tudo o que você precisa é ser obediente ao Senhor e caminhar com coragem, crendo, com uma certeza inabalável. Se Deus te chamou para realizar isso, se Deus te chamou para abrir essa empresa, para plantar essa igreja, para desenvolver esse ministério, para construir essa relação com essa pessoa, enfim, se Deus te chamou para isso, se Deus colocou esses projetos no seu coração, esses e muito mais, tenha coragem, não tenha receio de sair de uma zona de conforto, não tenha receio de sair de uma zona onde você sabe como que as coisas funcionam, não tenha receio de dar passos de fé, porque aqueles que têm uma certeza inabalável na palavra de Deus sabem, o Deus que dá a visão é também o Deus que traz a provisão, o Deus que dá a visão é o Deus que gera demandas, o Deus que dá a visão é o Deus que torna realidade o sucesso daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para realizar. Aleluia! E, gente, além de coragem, a fé, essa certeza inabalável, nos capacita para confiarmos nas promessas de Deus. Noé não construiu a sua arca em alguns meses. Noé não construiu a sua arca em algumas semanas. Noé construiu a sua arca ao longo de muitos anos. E só permanece aqueles que confiam. Só permanecem aqueles que têm uma convicção. Só permanecem aqueles que têm uma certeza inabalável. Você só vai permanecer naquilo que Deus te chamou para realizar se você confiar nas promessas do Senhor. E a fé justamente te dá a possibilidade de colocar em prática essa certeza e essa convicção no cuidado, na provisão e no poder de Deus. Aquele que não mente, aquele que é bondoso, aquele que é fiel. Esse é o nosso Deus. E a fé te dá essa oportunidade de você colocar em prática a sua confiança nas promessas de Deus. Não é brincadeira não, gente. Não é brincadeira. Mas quando você obedece, você desfruta das bênçãos provenientes da obediência. Todos aqueles que obedecem à direção de Deus se alegram, e se alegram de verdade, porque veem que a obediência é uma semeadura infalível no reino de Deus. E aquele que semeia no tempo certo, o que acontece? Ele colhe. Por isso, meu desafio para você no dia de hoje tá na hora de você acreditar no projeto que Deus colocou nas suas mãos, que Deus colocou no seu coração. Tá na hora de você tirar da gaveta aquele projeto que foi muito claro para você que foi uma direção de Deus, mas por alguma razão, seja porque ia dar muito trabalho, ou porque as pessoas não acreditaram, ou porque você não via demanda e daí você acabou colocando esse projeto dentro de uma gaveta no seu armário. Chegou a hora de você tirar esse projeto da gaveta. Chegou a hora de você confiar em Deus. Chegou a hora de você dizer, olha, eu não ligo porque as pessoas vão dizer. O que importa para mim é a direção do Senhor. O que importa para mim é ser obediente àquilo que Ele colocou no meu coração. Eu posso te garantir, Deus vai enviar os recursos. Deus vai derramar a graça necessária sobre a sua vida para você perseverar mesmo diante dos desafios. Deus vai te fortalecer em meio ao processo da construção desse projeto, porque aqueles que caminham em obediência desfrutam do cuidado sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, esse ano ainda é ano de você colocar em prática aquilo que Deus te chamou para realizar. É tempo de você não ter mais medo, é tempo de você não ter mais receios, é tempo de você parar de ter um certo sentimento de incredulidade naquilo que Deus te chamou para realizar. Se você quer estar em dia com Deus, você precisa fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Se você quer estar em dia com Deus, está na hora de você ser obediente assim como Noé foi. Se você quer estar em dia com Deus, você precisa
precisa confiar no Senhor e nas suas promessas, sabendo que aqueles que são obedientes desfrutam individualmente, pessoalmente, das bênçãos do Senhor, mas também abençoam todos aqueles que estão ao seu redor. E Deus te chamou para você fazer a diferença na sua geração. Através da sua obediência, através da sua confiança nas promessas do Senhor, eu posso te garantir, você vai ser uma grande bênção para a nossa geração. Tá na hora de você colocar em prática aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que Deus colocou no seu coração, por mais louco que pareça, por mais insano que pareça. Se foi uma direção de Deus, é hora de você colocar em prática, com coragem, crendo nas promessas de Deus e no cuidado dele. Certamente, aqueles que são obedientes ao Senhor desfrutam da fidelidade dele e são bem-sucedidos em tudo aquilo que Deus te chamou para realizar. Acredito que nós precisamos orar para que no dia de hoje o Senhor encha o seu coração e o meu coração de fé, para que nós tenhamos a coragem necessária para dar os passos que precisam ser dados e colocarmos em prática os projetos que Deus colocou no nosso coração. Vamos orar? Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor é bom, e te agradeço pelo privilégio que o Senhor nos dá de vivermos o teu sobrenatural, vivemos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse privilégio. Eu te louvo, ó Deus, pela tua palavra, que no dia de hoje nos impulsiona, nos encoraja a verdadeiramente colocarmos em prática aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações para realizar. E eu oro pelos teus filhos e pelas tuas filhas. Oro, Pai, para que no dia de hoje eles tenham a coragem necessária de realmente, como Noé, fazer aquilo que precisa ser feito. Senhor, se existem projetos que estão engavetados, se existem ideias que estão engavetadas, independente das razões, Pai, se seja porque as pessoas não acreditaram, porque nós não víamos demandas, porque ia dar muito trabalho, enfim, independente do que aconteceu, o que importa é que hoje a Tua palavra nos impulsiona para viver algo novo e colocarmos em prática a Tua palavra, Senhor, sermos obedientes. Por isso eu oro pelos Teus filhos, oro pelas Tuas filhas, para que o Senhor encha o coração deles de fé no dia de hoje, de coragem, de confiança, numa certeza inabalável, uma confiança nas Tuas promessas, ó Deus, e que eles provem e testem, Pai, e vejam o Teu favor sobre a vida deles. Em nome de Jesus que eu oro e te peço mais uma vez, Senhor, fortaleça-nos e impulsione-nos para vivermos tudo aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Obrigado, a Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se apega nessa palavra. Tá na hora de ser obediente a Deus. Tá na hora de colocar esses projetos em prática. Por mais malucos que pareçam, por mais insanos que pareçam, chegou a hora de você ser obediente a Deus. E eu volto a dizer, você não vai se arrepender de ser obediente ao Senhor, porque Deus é fiel e o poder dele se manifesta através da obediência do seu povo. Queridos, quero mais uma vez agradecer vocês por estarem conectados comigo no dia de hoje e também dizer, você que está aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Pouco a pouco estamos crescendo e estamos aumentando a nossa comunidade de pessoas que querem estar em dia com Deus. Aproveite, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa palavra, que Deus colocou um projeto no coração dela, chegou a hora de colocar em prática. Compartilhe essa palavra com essa pessoa que é tão especial para você e vamos juntos viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e que alegria ter esse tempo com você. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com o Senhor. Um forte abraço e até o próximo episódio.